Olá, meu querido vestibulando, seja bem-vindo a mais um Modo Copa, o seu programa de vestibular, de bate-papo, de resenha, de futebol. E hoje a nossa seleção é Suíça e Catar. E para completar esse bate-papo, eu tenho um trio aqui bem maneiro para vocês. Seja muito bem-vindo, professor Marquinhos Alvarenga, de Biologia. Exatamente, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui para falar de futebol comigo, que sou especialista, né? Então, assim, Sabe tudo. dado aí todo o meu gabarito no futebol, mas antes de mais nada, compartilha, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos que vamos. Vamos. E agora, Marquinhos Nogueira, da Literatura. Fala, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui, com esses feras, nossa ferinha aqui, Luíque, com a gente. Vai ser maravilhoso, mais um programaço aí, mais um episódio top de linha, pra gente falar sobre Catar, falar sobre a Suíça, chocolate, falar sobre literatura e vamos que vamos. E para contar segredos, né? É sim, sim. Porque Hoje muita tem. gente não sabe que Marquinhos é primo de Diogo Nogueira. Que isso? Vai contar hoje pra gente aqui. Ninguém sabia dessa, hein? Polêmica! Aê! Me pegou assim. Joguei. Será Me que pegou é? assim. Marquinhos Nogueira, Diogo Nogueira, será essa questão? Comenta Exatamente. que até o final do episódio a gente vai fazer esse teste, vai liberar esse resultado. Pé na areia, hein? Bom demais. Ah, pé na areia. E ele, o nosso querido que tá até aqui, inclusive, representado pra vocês, o nosso mascotezinho, Professor Trovão. Seja Bota bem-vindo. aqui do lado, bota aqui. Pupurupú, vou te comer, eu sou o Majin Buu, vou te transformar em chocolate! Estou aqui com meu bebê nasceu. Vamos debater. Debate sobre futebol, sobre física, literatura, biologia, brincadeira toda aí. Isso aí, vida, vestibular, bom demais. Nosso querido aluno, já se ajeita aí, pega seu caderninho, já anota essas dicas e faça parte também. Dito isso, bora pro jogo? Bora? Vamos? Bora. Vamos que Bora vamos. brincar. Suíça e Catar. Estamos aqui falando de dimensões completamente diferentes. Existe ali essa personificação de espaços, né? E aí você pode até começar, por favor, Marquinhos, com a sua visão lírica da vida isso? e dos espaços. Esse conflito ali que a gente pode trazer de visões, de modo da sociedade, né? Bom, a gente pode trabalhar com duas perspectivas muito bacanas ali, né? A literatura, por exemplo, ela é feita de conflitos, né? Os romances, eles possuem muitos conflitos, né? É o que envolve personagens, trama. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um conflito amoroso, a gente pode falar de Dom Casmurro, por exemplo, né? Que o nosso querido Bentinho fica ali com um conflito interno pensando o tempo todo se a sua amada o traiu com Escobar. No futebol há vários conflitos também, até outros que não poderiam ter, né? Mas ali com aquela gana de vencer ou não, né? Você tem ali aquela competitividade muito grande, é o que envolve o jogo, né? E o jogo na trama, você pode ter ali o tempo todo, né? Aquelas convicções das personagens, que muitas vezes podem ser verdadeiros, à luz deles, né? Das personagens. No caso, o Bentinho acredita ou tenta acreditar que a sua querida amada o traiu ou não. A gente pode ter conflitos políticos, por exemplo. Euclides da Cunha escreve Sertões. Então você tem ali o início da República versus as filosofias do conselheiro, né? Então a literatura, o romance, vamos falar principalmente do romance, né? Agora, literatura sem conflito, você pode trabalhar com a poesia do Drummond, uma poesia lírica, uma poesia que fala sobre amor. Então existe literatura sem conflito, né? A gente pode trabalhar com a poesia. Então a gente tem essa possibilidade. Arrepiei, eu também fiquei arrepiado. Eu arrepiei, agora, né? eu não sei nem se cabe Paga, garoto, ou paga. se devo Deve. Sempre, deve. alguma poesia que vem à sua cabeça para estar recitando pra Com gente aqui. certeza. Quero Por dizer favor, que mãe. te amo todos os dias da minha vida, de meia em meia hora, de 30 em 30 minutos, dizer que te amo até a exaustão. Que Isso é Carlos Drummond de Andrade. Nossa, Isso é que Quero. lindo. O nome da poesia é Quero. Não vai, você também pode fazer até uma brincadeira com a música do Fiuk, né? Lembra do Fiuk? Lembro. Quero toda noite
Quero toda noite, tem. Essa pode até cortar. É verdade. Vai pro ar, vai pro ar. Quero fica toda cantando. noite. É porque eu Seu vou beijo, fazer. sim. O seu beijo, sim, obrigado. Lembra do Fiuk, que trabalhou no Big Brother? É porque a literatura, ela é múltipla, né? Atemporal, A né? literatura, ela é temporal, ela é atemporal. Ela tem aí uma possibilidade muito grande, né, de análise. Ô Marquinhos, quando você fala sobre esses conflitos, né, pode ser ou não ser, essas narrativas, dentre os gêneros literários que a gente estuda, qual que no vestibular, assim, é certo? Sempre cai. As escolas literárias, as escolas é o modernismo, né? O modernismo, você tem ali uma projeção muito grande. As questões predominantemente são de modernismo, né? É claro que a gente, temporalmente, trabalha com modernismo com o marco em 22 com a Semana da Arte Moderna, né? E aí a gente vem as fases do modernismo e aí você tem os gêneros textuais, né? Aí você trabalha com poesia, você trabalha com crônica, você trabalha com música, você trabalha com tirinha. Então você tem aí uma possibilidade muito grande, né, de análises. Dá para trabalhar tudo isso em um tempo de aula, mas... Não, em tempo de aula A gente já difícil. debateu isso aqui, né? É. A gente, matérias assim, de humanas. É um tempo de aula para você dar isso tudo aí com qualidade. Como é que você faz o aluno se encantar pela literatura, ou em pela tempo de aula, filosofia, sociologia? No início do ano, principalmente no pré-vestibular, eu trabalho com a periodização da literatura brasileira, né? Que é um clássico, né? Os professores em nível Brasil, é claro que é diferente com Marquinhos, né? Mas eu faço uma linha do tempo e vou de trovadorismo até os dias de hoje. Então eu vou de trovadorismo a tribalistas, por exemplo, que é maravilhoso, né? Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes e Marisa Monte. Então eu consigo ir lá nos trovadores para falar da poesia lírica e falar do lirismo das músicas deles, né? Então dá para fazer aí um trabalho bem maneiro. Bem maneiro. Muito bom, sensacional. Pra chamadinha online, o pessoal podia colocar aqui nos comentários, né? Alguma música que eles lembraram Sim, nesse momento, sim. pra gente poder também estar acompanhando com eles. Vale, adoro música. Música é fantástica. Agora, buscando aqui pra galera de naturezas. Quando a gente fala sobre a Suíça e o Catar, qual o primeiro comentário que vem na cabeça de vocês? Chocolate. Boa. Alguém trouxe? Ah, Eu tava esperando isso. Eu tenho que manter a forma. Pô, aí também. Qual forma, mestre? É a forminha, né? Ah, então traga É chocolate. A forma. Para. Paga. Vai, fala sério. Vamos falar de vestibular aqui, vamos falar... Ou vamos falar de futebol primeiro? Fala pra mim. Eu acho que o Alvarenga, ele entende muito de futebol. Acho que futebol é maneiro. Começa com futebol aí. Pra que eu fale do futebol. Você É. quer realmente que eu brinque aqui e fale da Suíça? Pô, pelo amor de Deus, aquele jogador da Suíça escalação da Suíça. é aquele Strastiris, que é o mais lá na frente, que vai cabecear, jogar a bola lá dentro da rede. E tem os Travalhowski, que é o direito ali. E o goleiro, que tá lá atrás pegando a bola no gol, Ele faz o quê? pra não deixar entrar a bola. E joga pra frente de novo. E o jogo E do começa. Catar? Então, o Catar tá catando ali a galera. Ah, e vai te Alvarenga. Ah, Porra. para. Esses trocadilhos bobos. Por isso que eles são professores, não comentaristas de futebol. Não, mas falando sério, no Catar a gente fala de petróleo. Por exemplo. Boa. Petróleo. Assunto em alta. 80%. Não, 60% 60? do PIB, 80% Ah, não. Pensei que do... fosse da matriz energética. É assustador o petróleo no É no muita Catar, coisa. né? 80%, quanto de poluição, né, que isso acaba liberando. Então você vai usar lá como matriz energética, porque é muito comum, a gente toda vez que vai falar de alguma coisa, tá falando de poluição, tá falando de meio ambiente, porque o Enem gosta muito disso. Mas a gente vai falar também, quando for falar da Suíça, falar de biotecnologia. Nesse ponto a gente vai voltar. Mas muito mais do que você ter essa emissão de carbono, você vai ter todo aquele impacto do efeito estufa que a gente já falou nos outros episódios, falar de aquecimento global, tem um impacto direto. Porque se tem um vazamento de petróleo na extração, Sim. você tem todo aquele problema que a gente chama de mancha negra ou língua negra. Lembra? Petróleo, mancha negra ou língua negra. É quando o petróleo perfurado ele vaza, e aí por ser menos denso ele sobe,
E aí ele bloqueia, né? Ele bloqueia a passagem de luz para o fitoplâncton, que é a base da cadeia Aí mexe no alimentar. ecossistema. sei, sei. Aí ele impede a troca gasosa, impede que o CO2 saia, então acaba que você tem uma acidificação por acúmulo de CO2, entendeu? Então gera Sei. uma série de impactos se você não fizer a extração da maneira correta. Uma outra coisa assim, interessante também do Catar, para a gente pensar um pouco aí, é a climatização, né? Que a gente está falando ali de locais que você tem uma temperatura média, isso é muito assustador, de 45 graus Celsius. Então, você pega, não sei se foi o Tadeu, que a gente bateu no papo falando aqui, de ponto de ônibus tem ar-condicionado. Então, você tem cidades que são climatizadas para diminuir essa temperatura média no Catar, que é bem assustador. É interessante você pensar que, assim, quando você fala de cenários, como são paradoxais ou poderiam ser analisados, né? Porque a gente trabalha em literatura muito com fotografia. O texto descritivo, ele constrói uma imagem. Imagina, por exemplo, uma imagem da Suíça. Você pensa logo naqueles Alpes, você pensa logo naquela perfeição, você pensa logo numa cidade assim extremamente perfeita, talvez. Eu estou falando professor de literatura brasileira, né? Agora imagina, por exemplo, a imagem do Catar. Algo artificial? vamos botar assim, né? Artificial, Planejado, né? plúmbio, né? Cinza, da exploração, do cimento. Olha como você consegue fazer na literatura um contraste de cenários, de fotografia. Isso é bem interessante. Essa visão aí que tem que ter o pulo do gato, né? Como o você jump the diz. cat, né? Aquela, É isso aí. aquela malandragem. do Olhar a Marquês. questão e perceber os pontos-chave, Isso, né? quando você está analisando ali uma pintura, quando você está analisando uma escultura. A gente fala da Suíça, a gente fala do Catar. Aí o professor de literatura já está aqui pensando em possibilidades de análise. A gente está aqui falando, por exemplo, de um cenário. Olha aqui o cenário. O cenário tem tudo a ver com o México, Estados Unidos, Canadá e nós estamos no Brasil. Quando você fala de dois países, a gente fala de cultura, a gente fala do cotidiano, a gente fala do seu cenário, a gente fala da sua fotografia. Imagina, por exemplo, escrever uma crônica na Suíça, porque crônica é um gênero que você fala do cotidiano, que você fala ali do movimento das pessoas, que você fala de política, você fala de cotidiano. Imagina, por exemplo, o cotidiano das pessoas fazer uma crônica na Suíça. Nós quatro na Suíça, comendo um chocolate, né? E passeando pela cidade, olhando aquelas árvores lindas, né? Aqueles Alpes. E aí você entra no Catar, aquele calor, aqueles prédios enormes, né? Então você consegue fazer aí. Em paralelo aqui o Brasil, né? Outro cenário. Exato. O vestibulando, por exemplo, tem que ficar atento. Tem que ficar atento à pintura, à fotografia, à escultura, o local, né? O local onde está sendo produzido. Faz um exercício de passeio. Faz o seu caminho daqui, né? Tá de casa, vai pro colégio. O que você enxerga? O vestibular tá no nosso cenário, né? Tá no que a gente tá no dia a dia. No carro, em movimento, como você falou, a natureza. Então a gente pode observar isso, né? Porque aí ele começa a perceber o que o vestibular tá cobrando. Ele cobra ao seu redor. Exatamente. É a multivisão do espectador e do leitor. Eu costumava dar uma aula na primeira série do ensino médio em que você tinha as múltiplas visões da literatura. Eu tava. Eu sei, por isso que eu lembrei aqui de forma muito saudosista, em 2019, na turma da minha querida Luí, que hoje Galera tá assistindo a gente parte, dessa época, dá um oi nos comentários. Exatamente, a galera de 2019, lá no Rio Centro. Eu saí com os meus alunos da primeira série, que eles estavam acostumados a vir da escola para o parque, né? Um lago, uma parte arborizada. E a gente foi andando pelo espaço da escola para eles terem as múltiplas visões que aquele espaço físico tem, né? Então isso é maravilhoso. Bom demais. Por falar em visão, eu queria só falar da visão que eu tô tendo aqui do Trovão. Mostra seu look, por favor, pra galera. Deixa eu pegar meu bebê. Calma aí, meu bebê. Hoje você tá excelente, você tá sensacional. Amara. Vem cá, só pra Paga, jogar um garoto. pouquinho de futebol. Futebol. Fala aí uma curiosidade aleatória que vocês conseguem me trazer aqui.
desses times? Eu não consigo. Não, mas desses times, Boa, boa. eu posso ir além do mundo capitalista. Mundo capitalista que está perpetuando entre nós. Com certeza, pode falar. Então, eu vou falar um negócio... não sei se eu posso usar a palavra bizarra. Pode, né? Tá liberado a internet. Você sabia que o Uber comprou o clube Uberlândia? Ah, mentira. Uberlândia. Sério? Seríssimo. Morumbis, São Paulo. Morumbi, que sempre foi estádio, agora é Morumbis. Então imagine isso. Você pegar uma empresa, essa empresa pega o nome de uma cidade, que é o maior clube ali da cidade, Uberlândia. Isso é uma jogada, né, de estratégia, globalização, marketing absurdo, né? Agora, deixa eu fazer um OBS aqui rapidinho. Quando ele falou de Alpes, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. A Suíça, com esses Alpes, essas montanhas maravilhosas, né? A gente tem uma diferença de altitude ali. E olha que coisa interessante isso. São poucos países no mundo que tem isso. A Suíça, ela tem usinas naturais, que elas até são apelidadas de bateria natural ou pilha natural. Por quê? Nessa diferença de altitude entre esses Alpes, essas montanhas maravilhosas, você tem uma concentração de água. E a água é uma fonte de energia renovável. Então, você tem uma energia chamada energia potencial gravitacional que depende de uma altura. E aí, você concentrando a água a uma certa altura, nessa queda, eu tenho turbina. Transformei em energia cinética, gerador, energia elétrica. Então, esses Alpes da Suíça, eles são apelidados de bateria natural. Você tem, por exemplo, uma situação na Suíça de um Alpe que ele consegue produzir 400 mil baterias de carro elétrico. Que maravilha. Só em transformação de energia até chegar à nossa energia elétrica. Né? Então, acho que vale a pena a gente colocar isso aí em relação ao Alpes, né? Essa diferença de altitude das montanhas, que a Suíça é muito... Muito legal. E fazendo igual aqueles programas esportivos, né, que a gente está acostumado a ver, logo depois da rodada do Brasileirão, voltando para aquela parte que você falou do Morumbis. E você pode fazer no vestibular uma questão que envolve a parte do capitalismo junto com a publicidade, Sim. junto com o marketing, por exemplo. Que você trabalha lá, certamente, né, a exploração da potência dos times de futebol em relação aos seus torcedores, monetiza ingresso, venda de camisa, show. Por exemplo, você fala hoje do Allianz Parque. Imagina quantos shows se tem lá e você fala do Allianz Parque. Imagina você indo para o Morumbis comendo bis. Porra, Nossa, que parece jogada. até aquela brincadeira do pipoca e guaraná. Lembra? Bom, Porque você... Bicicleta? Gol de bicicleta. Pode ser. Brincando. Exatamente. Vai pro Morumbi É porque na comer linguagem bis publicitária, de bicicleta. a galera Olha do isso, gente. autostaff faz assim ou assim. É Que porque você tem lindo. a brincadeira com as jingles. É. São aquelas musiquinhas, né? Que usam e que ficam lá como se fossem músicas chiclete ali na sua cabeça que você vai consumir aquilo. Então você pode fazer algumas questões maneiras com linguagem publicitária, na parte de linguagem, né? Linguagens, códigos e suas tecnologias, de forma ali multidisciplinar com a geografia e história, com a parte do capitalismo, com a parte da monetização, né? Veja, por exemplo, que você tem o patrocinador oficial da seleção brasileira, em que o nosso gênio Ronaldinho Gaúcho aparece lá com a camisa azulzinha do Brasil, com lá o seu patrocinador. Pode falar o nome do patrocinador? Não é a Pode, produção. Nike? Não é a Nike?
Então, o cara só usa Nike. Então você tem um lado também semiótico, o lado da imagem, que é muito forte. Então a linguagem publicitária, ela é muito explorada no Enem. Sim, nossa. Muito explorada. Caem muitas questões de linguagem E Marquinhos, publicitária que você trabalha ali com a linguagem verbal e a linguagem não verbal. se parar pra pensar, é um negócio sensacional, né? Sensacional. Morumbis, Muito maneiro. Uberlândia. É. É coisa de louco isso. É muito legal. É. É muito legal. Toda vez que eu entro em sala de aula para adocicar os meus alunos, né? Eu levo um bis. Eu nunca deixo ele pedir um, porque é bis, pô. Sempre pede mais. Você tem que pegar mais um, por isso o nome é bis, pô. Olha o nome do... É. Quando você lê... Vocês sabiam disso? Você sabia disso? Que o bis... É Você porque não pode pede pegar bis. você não pode pegar na caixa de bis um chocolate. Você tem que pegar dois, porque o nome é bis. Quando você lê a música, a parte mais importante da música é chamada de refrão. Por quê? Porque o refrão, ela reforça a ideia e você lembra a melodia da música. E em muitos textos, você tem lá 2 vezes. Ou Sim, bis. sim. Ou bis. Por que você pede bis no final do jogo? É. Por que você pede bis no final do show? Por que você pede bis para o cantor cantar a música? Porque ele está cantando novamente. Por isso você pede bis, pô. Esse jogo da linguagem é bom demais, né? Maravilhoso, maneiro, é maravilhoso. Coisa de Nunca louco. deixa alguém pegar um chocolate. Um só. E o bis não é suíço, né? O bis não é suíço. A gente fala da Suíça, a gente fala de chocolate. Então você não deixa... Agora eu me empolguei, agora eu fiquei soltinho agora. Então nunca... Lembre do bis, lembre do bis. Pô, ele tava falando de música. Eu queria muito que você cantasse uma música pra ele. Eu sei que você quer, Alvarenga. Que os seus Cantar- alunos estão Cantar querendo. música Então, pra ele. aquela que você canta na sala de aula, que tem a ver com vestibular, ou você tem alguma especial pra ele. Eu preciso desse momento. Me olha nos olhos e diz que então me quer. Olha nos olhos e diz se o coração tá querendo falar. Me olha nos olhos e diz. Era Mas isso. eu prefiro a música quando você faz ligada ao vestibular. Ai. Te dispensou, mas a galera de casa não te dispensa. Fala aí o ciclo de Krebs. Ó, Isso. vou cantar a Vai. música toda? Não, Ah, o refrão. O O refrão ciclo de tem que ser- Krebs vai girar, formando os produtos tão perfeitos. NAD, FAD, ATP e CO2. É isso. Mas não acabou, não. Porque lembra que eu queria falar uma coisa muito importante da Suíça? Pode falar. Vai. Que é a parte de todo o investimento que a Suíça faz em biotecnologia. Fala Boa. dessa parte aí, biotecnologia, por favor. Importantíssimo para o vestibular, porque a gente vai trabalhar DNA recombinante, por exemplo. O que é o DNA recombinante? Lembra que vocês sabiam que no passado a gente recebia insulina suína? Os Mentira. diabéticos recebiam insulina suína. Por quê? Como é que eu vou receber insulina humana tirando de você para mim? Não dá. Então eu recebi insulina suína. Com o avanço da tecnologia, o que a gente faz? Eu agora consigo, fazendo bem a grosso modo, extrair o gene da insulina do DNA humano. Pô, como é que eu vou fazer para extrair o gene da insulina do DNA humano? Eu uso uma tesoura biológica, que é uma enzima que corta o segmento certo, que é chamado de enzima de restrição endonuclease. Vou na bactéria e pego o plasmídio da bactéria, que é um fragmento de DNA, e vou fazer a inserção do gene da insulina no plasmídio bacteriano, usando a DNA que liga DNA, que é a DNA ligase. Pego essa bactéria, estimulo ela a reproduzir assexuadamente, gera clones. Milhões de bactérias agora produzindo insulina 100% humana. Olha que coisa linda. Clonagem Isso- reprodutiva Isso é foco no vestibular. é foco no vestibular. Clonagem linda. reprodutiva, né? Eu peguei o animal A doou o núcleo da sua célula. O animal B doou a célula sem núcleo. Aí eu fundi o núcleo do animal A com a célula do animal B. Vai ter um embrião que é o animal C. Esse animal C, ele é clone de quem?
Questão de prova. Clone de quem doou o núcleo. Ele vai Maravilha. ser, né? E aí muita gente fala assim, por que a ovelha Dolly, que é um clone, morreu cedo? Porque quem doou o núcleo era um ser velho. Então, por exemplo, vamos supor que a nossa expectativa de vida seja de 100 anos, graças a Deus. Se agora eu pegar uma célula minha, ela cronologicamente ela já tem 42 anos. Sim. Só que eu posso pegar ela e doar o meu núcleo para fundir. Eu vou gerar um clone meu. Ou seja, aquele bebê que vai nascer, ele vai envelhecer muito rápido. Porque, embora ele tenha nascido agora, as células dele são células de 42 anos. Entendeu? Então, para que você crie um clone que dure muito tempo, o doador tem que ser jovem, para que aquele clone tenha toda a longevidade do doador. Questão de prova. Só completando a Alvarenga aqui, não é só biotecnologia não, né? A Suíça ela tem um dos laboratórios, se não o laboratório mais avançado do mundo, que é o CERN, em física. Né? Então, assim, é um país que ele brinca com a... Por É exemplo, aberta a visitação? É sim. a gente vê esses filmes de nanorobôs, não está distante, tá? Porque existem agora A tecnologia nano, pô. um nanorobozinho que é capaz de pegar o espermatozoide que não se move e fazer a função de um flagelo, levar ele até a fecundação. Existem nanorobôs que caçam patógenos, como vírus, impedindo que o vírus faça a inserção do material genético dele. Então, isso já existe em estudo. Então, daqui a quanto tempo isso vai estar disponível como os filmes da ficção científica? Né? O Alvarenga, só fazer um adendo aí da nano, né? Nanotecnologia, que está em moda no Enem. Esse nano, o termo nano, é 10 a menos 9. Significa que o nosso olho, esse robozinho que tu tá falando, ele consegue enxergar 1 bilhão de vezes o que o nosso olho humano consegue. Olha isso. Que o sonho do Maneiro. europeu, né, do europeu, vou falar assim, as grandes potências hoje de pesquisa, o Alemanha, americano, o Alemanha. sonho deles, Japão, Japão. é chegar na tecnologia pico, que é 10 a menos 12, ou seja, você conseguir um robozinho desse que consegue enxergar 1000 vezes além do 1 bilhão. E aí vem a cura de câncer, vem tudo, né, ligado a isso tudo aí. Corrigindo, eu falei Alemanha porque eu pensei que fosse medicina. Você estava mais na parte tecnológica. Não, mas a Alemanha tecnológica. também. Alemanha também. também. Boa, boa. Porque pensa Só o pra seguinte... não cortar e eu Um perguntar. espetáculo, a Alemanha também. Que eu adoro ser aluno, né? Não, mas é bom. Aluno é maravilhoso. Então, A gente fica aqui A assim, gente ó. fica aqui. São Eu, por curiosidades. exemplo, fico maravilhado. Por exemplo, você gostaria de ter uma visão microscópica? Eu pergunto para você, aluno, olha para mim aqui. Ó. Você gostaria de ter uma visão microscópica? Porque tem um preço a se pagar. É. Quando você tem uma visão... Se eu tenho uma visão microscópica agora, eu não encosto em você. Eu não Porque as sento aqui. bactérias, né? que a Eu gente não pode ver. pego em nada. Meu Deus. Porque isso aqui é uma fauna absurda, microvida, que tudo tem. Quando fala assim, quando você toma banho toda hora, é ruim, é péssimo. Porque a sua pele é a primeira barreira, que é a barreira mecânica. Aqui na sua pele tem bactérias que protegem do seu corpo de outras bactérias possíveis. Né? Então, quando você toma banho o tempo todo, você tira a oleosidade da pele, você tira as bactérias que estão ali. Maneiro. Então, às vezes, a gente sempre fala isso no aquarismo, aquário muito limpo não é um aquário saudável, porque não tem ciclos biogeoquímicos estabelecidos. Maturar algo demora. Então, tem pessoas que eu vou ver o aquário, cara, meu peixe está morrendo toda hora. Aí eu olho o aquário, abro, olha, meu aquário está limpinho. Eu falei, então, teu aquário está limpinho, pô. Tá limpinho. Não tem um microfilme aqui. Cadê as bactérias? Se tem bactéria, tá escuro, que é biofilme que a gente chama. Então não tem nem ciclo. Tu tá acumulando toxina. Entendeu? E é bacana, porque sempre que eu falo de aquarismo, eu dou aula de aquarismo levando a biologia. E a gente vê isso. Criançada aí, ciclo de nitrogênio. Os caras ficam chateados comigo, mas vê se é culpa minha. Posso falar rapidinho? Produção, posso falar rapidinho o ciclo de nitrogênio aqui? Por favor. Olha que coisa linda. Eu tenho que chegar para a criança e falar assim, tem o nitrogênio que ele representa 78% dos gases da atmosfera, beleza? Beleza. Só que esse gás, quando você inspira, ele vai até o teu alvéolo pulmonar e volta. Então, se você inspirou 100%, sai 100%. Ele não vai para a tua corrente sanguínea. Só que esse nitrogênio, ele é fundamental para formar o tijolo da vida, que é um aminoácido, que tem nitrogênio. E os aminoácidos geram proteínas. Você, basicamente, é um ser proteico. A vida começou na água, formando aminoácido,
proteína, você, músculo proteico, hormônio proteico, contração proteico, teu cabelo. Aí eu falo pro cara, ó, esse nitrogênio tem que virar amônia. Bactéria que faz isso, risóbio. Nome do ciclo, fixação, cara. Opa. Tá, agora o nitrogênio vira nitrito. Nome do ciclo, nitrosação. Bactéria, nitrosomona. Ele, pô, professor. Isso, mas calma, o nitrito agora que é tóxico vai virar nitrato. Etapa, nitratação. Bactéria, nitrobacter. E agora a planta absorve o nitrato. Se a base da cadeia alimentar tem o elemento, todo o resto que depende dela não vai faltar. Por isso que a gente não tem escassez de nitrogênio. Porque se você está vivo, você come. Então vai estar. Como é que eu falo para o cara isso? Isso é importante. Não erra o aluno do objetivo. Não erra uma questão de ciclo de nitrogênio. De nenhum vestibular que você faça objetivo. Se você tiver o esqueminha que a gente monta lá, eu monto lá para você saber. Não erra. Se inscreve lá. Se inscreva aí. Inscreve lá. Exatamente. A gente ficou É aqui isso. assim, né, Provarenga? O não. microfone congelou, tipo... É muito legal. Também quando Verdade. falo, eu dou uma de Rafa também. Eu saio É falando. porque a brincadeira É. do professor de biologia é perguntar ao aluno se ele quer ter a visão microscópica, né? É isso. A brincadeira do professor de literatura é perguntar se o aluno gostaria de ter a visão da onisciência. Eu não quero nem saber a brincadeira do professor de física. Sabe por quê? Porque você não tem na modalidade dos narradores, narrador personagem, narrador onisciente. Sim. Onisciente é aquele que sabe tudo, né? Que ele consegue penetrar nas suas camadas mais internas. Imagina, eu sabendo tudo que vocês estão pensando agora. Tudo que vocês estão querendo. E a galera de casa tá pensando o quê? Todos os seus palpites de futebol. Todas as suas vontades e desejos quando acabar aqui. A Olha só. pizza mesmo. É, narrador onisciente. Entendeu? Valeu, produção. Narrador onisciente. Muito legal. Falar em palpite, Palpite. vocês têm aí um palpite pra esse jogo? O único palpite que vem à minha cabeça é aquela música chamada Palpite. Porque, pô, Catar com... Suíça. Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor. É, Palpite, veio. O professor de literatura, eu adoro fazer. Eu falaria... 1-1. Vamos pra cá. É. Vamos pra cá. Eu 1-1, falaria 2-1. empatezinho. Mas 1-1 Pra pra quem? quem? 2-1 quem? É 1-1 Suíça. 1-1 Quando Suíça. o Suíça empata, ele joga 2-1 quem? os chocolates. Eu tô 2-1 Suíça. 2-1 2-1 Suíça. Suíça. Bem, Galera bem tá na no minha, bem, chocolate, né? bem humilde. Vai, quebra essa Os perspectiva caras aqui, comem muito Trovão. chocolate, é Fala muita pra mim. energia, né? 4-0 Suíça. Que isso. Aí reclamou do meu 5-2 da outra que Não, eu mas falei, calma né, aí, pô, palpite. calma aí. Falei 5-2 África do Sul em cima da Chechênia. Pô, mas... Né? Não, Da Chechênia, não? não. Tcheques. É. Tchecoslováquios. Não foi? Tchecos? Foi tchecos. Todo mundo apostou na Suíça, então. É. É, apostei. É na Suíça. 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 É porque eu postei naquela E o visão Catar ainda linda tá da... catando jogadores. Tá olha- tudo que precisa, A entendeu? galera tá por aí, né? Suíça. É isso, Suíça. Maravilha. Não, interessante, assim, e assustador também é o Catar, né, cara? Você pegar de 60% a 80% de PIB, economia, tudo dependendo do petróleo. Sim. É muito assustador isso, Mas né? eu posso dar agora um temperinho da geografia? Lógico, Manda, lógico. Curiosidade, tá? Você sabia que o Catar sofreu retaliação do Irã? Me pergunta por quê. Por conta do apoio do Catar aos Estados Unidos, o Irã foi lá e bombardeou os poços de petróleo. Nossa, mas ele tá global, hein? Mata todo Sugar mundo. Pum. E o que acontece? Liberou enxofre, óxido de enxofre para a atmosfera, reage com água, forma o quê? Chuva ácida. Chuva ácida. Cara, mentira, Impacto Mariana. direto nos lagos, no solo, destruição de monumentos. É verdade, pô. Tá vendo? Pelo ataque do Irã no Exatamente. Catar, no Explosão. Chuva nos poços de petróleo. Queima petróleo. Cara, vestibular, hein? Você libera. Não Cara, sabia, não. vestibular. Vestibular. Cara, vestibular. Entendeu? Mas tu vai saber. Como é que o aluno vai saber disso? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações, Acompanhando a gente. acompanhando a gente. Com Tá vendo? certeza. Não é só biologia, não. Aqui também tem geografia na parada aí. Isso. Entendeu? Olha, sensacional. Vocês foram em diversos mundos, né? Que a gente conversou aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito Conte sempre obrigada com a pelo gente nosso aí. bate-papo. Felizaço. A galera de casa já se inscreve, já acompanha aqui a gente, porque ainda tem muita bola pela frente, certo? Certíssimo. Valeu, Muito boa obrigada. noite. Até a Inscreve no próxima. canal.